Olá, hoje é quinta-feira, antevéspera de carnaval, né, de sábado de carnaval, dia 16 de fevereiro de 2023. E eu quero abrir aqui a nossa conversa de segunda a sexta, né, dando a notícia que o Lula disse que vai levar o presidente do Banco Central a visitar os lugares mais miseráveis do Brasil para ele ver como é que é a realidade do povão. Bom, essa é a notícia mais importante do dia, mas eu também quero dar outras notícias, como por exemplo, que o Bolsonaro já gastou quase 950 mil reais nessa fuguinha que ele deu lá para a Flor, tá dizendo que vai voltar. Esperamos que sim, porque o Brasil não tem esse dinheiro todo para gastar, não, né? Também que a 4ª Vara Federal Criminal de Campina Grande decretou na quarta-feira 15 a prisão de Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Campos, donos da tal da Braz Company, não é? Acusada de ser pirâmide de criptomoedas, né? E por fim que as pessoas que forem inadimplentes, não pagarem suas dívidas, vão ser proibidas de ter carteira de habilitação, de ter título de eleitor, uma decisão absolutamente desumana do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o pessoal das Americanas, né, os autores do incêndio da Boate Kiss, a Vale, lá em Brumadinho, todo mundo à la fresca no carnaval. Mas os pobres que não podem pagar suas dívidas não podem também ter certos documentos importantes para viver. Olha, meus amigos, eu estou aqui mais uma vez para agradecer a todos vocês que me acompanham, que seguem aqui a minha saga, que sabem que eu sou um jornalista independente, não sou imparcial, não, eu sou do seu lado, do lado do cidadão, do lado do Brasil, não sou do lado dessa rafaméia de marajás, de políticos, chefões partidários, etc. Bom, mas vamos lá começar a nossa conversa de hoje, a partir da notícia de que Lula disse que não tem interesse nenhum, olha só, em brigar com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Nada disso. E que vai levar o próprio presidente do Banco Central para visitar os lugares mais miseráveis do país, pois, segundo Lula, é preciso governar para os que necessitam. Oh, não diga, Lulinha. É verdade, né? Olha, isso é verdade. Mas isso não quer dizer que algum governo que tenha passado pela União ou por algum estado da federação cuidou de pobres e miseráveis. Não. Até hoje, a casta que fica com grande parte do nosso pecúlio, a casta continua sendo composta por marajás, funcionários de alto coturno, e principalmente pelos chefões das organizações partidárias, os políticos brasileiros. Os pobres, como dizia o Dorico Paraguaçu, no bem amado de Dias Gomes, que se lixem. E o Lula e o PT estão incluídos nessa. Vocês esqueceram que o Lula está na 3ª gestão? Que a Dilma passou uma gestão e meia e a miséria só continuou aumentando à direita ou à esquerda? Ô Lulinha, tudo bem, viu? Estamos aí, tiramos o Bolsonaro do governo, mas está na hora para começar a trabalhar para os pobres mesmo. E não é o que eu estou vendo, não. Não é, não. Não é, não. Bom, agora, hoje, nesta quinta-feira, dia 16, o presidente fixou o salário mínimo para R$ 1.320. Não é um salário mínimo espetacular, mas tudo bem. E, pela primeira vez, rompeu há muito tempo uma decisão altamente prejudicial aos pobres, que é não descontar a inflação no imposto de renda dos que ganham menos.
ele agora aumentou a faixa de isenção do imposto de renda para 2.640. Vocês estão vendo que tem uma coincidência aí, né? É o dobro, ou seja, quem ganha mais de 2 salários mínimos no Brasil é considerado pelo governo do PT, que tomou essa decisão, nababo, marajá. Não é não, viu? Quem ganha R$ 2.640 não é marajá, não. Não é nababo, não é ricaço, não. É pobre, pobretão. Viu, seu Lula? O Lula já esqueceu o que é pobreza, faz muito tempo, né? Pois bem, felizmente temos uma notícia boa para dar na educação. O governo Lula, reajustou as bolsas de pós-graduação congeladas desde 2013. Ou seja, 10 anos de congelamento. E agora ele descongelou. O momento mais crítico dos cientistas que tinham bolsas pagas pelo governo brasileiro foi justamente durante o governo Bolsonaro. Mas não foi só nele, não, tá? Antes já vinha rolando. 10 anos eu estou falando. 10 anos. Aliás, há 10 anos, como é que era mesmo? O presidente era 10 anos era o Michel Temer do MDB. Mas tudo bem, passou, e agora isso aí é algo a ser comemorado. O meu amigo, meu colega, o grande jornalista William Vac, escreve um artigo toda quinta-feira no jornal Estado de São Paulo. E no artigo desta quinta, ele diz que há uma sensível diferença entre o Lula da Frente Ampla. Eu até defendi aqui, o bestalhão aqui defendeu aqui uma frente amplíssima. Eu sou idiota. Pois é. E o Lula ganha a eleição, faça o que quero. Esse aqui é o lema do PT, né? O Celso Ming, grande jornalista, meu amigo, trabalhei com ele 32 anos no Estadão, colunista econômico do Estadão. O Celso Ming me deu uma entrevista, Neumann Entrevista, que está no ar aí no nosso canal, desde sábado, dizendo o seguinte, que por desprezar o sucesso do real contra a inflação, Lula e o PT tentam recuperar os erros de Dilma que a levaram ao impeachment. Tem razão. Tanto acho que tem, que escrevi agora mesmo, já mandei para a Cruzoé e a revista Cruzoé e o Antagonista, minha coluna da semana, cujo título vocês já podem ter uma ideia de qual é o artigo. Consolar Dilma, eis a questão de honra. Dilminha está indo ser presidente do Banco do BRICS e ganhar 290 e não sei o que mil reais por mês. Não está mal para quem quebrou o país como ela e até sofreu impeachment por causa disso, tá? Bom, o ex-juiz Sérgio Moro conseguiu as assinaturas necessárias para recuperar a lei que permitia juízes de primeira instância decretar prisão de condenado em segunda instância. O caso clássico é o caso do Lula, foi preso quando foi condenado na segunda instância e o Moro é que deu a ordem de sua prisão. Agora o Moro é senador e conseguiu as assinaturas, mas eu duvido muito que essa lei vingue, porque ela une a direita, a esquerda, e os padres e os pastores, por serem todos candidatos à prisão e benemerente justiça e Congresso no Brasil cuidam de evitar que eles que vão para a cadeia, né? Meus amigos, eu falei aqui no começo, né, não dá para acreditar, né? Esse tempinho que o Bolsonaro ficou na casa lá do lutador de MMA em Orlando, na Flórida, custou a você, a mim, aquele que eu defendo aqui, que eu sou parcial na defesa dele, 950 mil reais, segundo informação oficial do Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores, tendo como base a lei da transparência da informação, é que deu essa informação e foi publicada na imprensa. Eu também chamei aqui para o fato de a 4ª Vara Federal Criminal de Campina Grande
ter decretado, nesta quarta-feira 15, a prisão de Antônio Inácio da Silva Neto, Antônio Ais Neto, e Fabrícia Campos, donos da Braz Company, uma empresa que vivia e que prometia mundos e fundos a quem investissem nela de alugar bitcoins. Eles são alvos de uma operação da Polícia Federal deflagrada nas primeiras horas de ontem, né, quarta-feira, mas não foram encontrados. É claro, né? Lucas Veloso, filho de Shaolin, o grande humorista que morreu num acidente de automóvel, e o Ministério Público não estão mais sozinhos nessa denúncia. E eu digo aqui, mas eu vou dar um molhinho de pimenta aí nessa feijoada. Escuta, será que esses dois aí não têm sócios secretos? Alguns ricaços, ou um cara que movimenta milhões de reais, saído do nada, né? Só pegando os bestas? Duvido, hein? Eu quero saber se a Polícia Federal vai descobrir. Estou esperando. Com vários vetos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que libera o cidadão de apresentar comprovante de vacinação contra a Covid, né? Mas manteve sem vetos a desobrigação do passaporte vacinal em eventos públicos. A explicação dele seria ridícula se não fosse trágica, né? Tomei a vacina, defendo sua importância e também defendo a liberdade. Liberdade de quê, Milico? Ô coronelzinho, coronel! Liberdade de quê, hein, cara? Liberdade de morrer de Covid, qual é a tua? Já viu falar em Oswaldo Cruz? Ele é meio analfabetinho, né? Não sabia nem o lugar onde votava. Mas, Oswaldo Cruz, hein? Ouviu falar em Rodrigues Alves? Ouviu falar em revolta da vacina? Ouviu falar em obrigatoriedade da vacina para acabar com as moléstias que infestavam o Rio de Janeiro no começo do século XX? Meu filho, vai ler! Ainda tem alguma biblioteca por aí? Vai ler em alguma biblioteca, né? Pois bem, dentro desse assunto ainda, a Controladoria Geral da União vai tirar esta semana o sigilo do cartão de vacinação de Bolsonaro. Pobre não sabe o que é direita e também não sabe o que é esquerda, disse o filósofo militar, né? O Tarcísio de Freitas. Agora vamos para a prova definitiva da desumanidade desses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Pessoas que estiverem inadimplentes, ou seja, com dívidas em atraso, poderão ter apreendido os documentos como passaporte e carteira nacional de habilitação, além de serem impossibilitadas de participar de concursos públicos e de licitações. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, dia 10, ser constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas que julgue necessárias para o caso das pessoas inadimplentes. Por falar em inadimplência, o que é que Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Rosa Weber fizeram para que fossem punidos aqueles que deram um rombo de 40 bi nas lojas americanas, prejudicando acionistas, empregados e clientes? Os assassinos do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, os responsáveis pela gestão na represa de Brumadinho, em Minas Gerais, hein? Esse povo está preso? Tá mesmo? Está sem documento? Está sem poder dirigir? Mas esses aí contratam motorista, né? Meus amigos, é muito cinismo. O Brasil é a republiqueta do cinismo, né? É um verdadeiro bananal. A Livraria Cultura conseguiu suspender, por meio de uma liminar, a falência que foi decretada pela Justiça na semana passada por um juiz chamado Ralph Waldo de Barros Monteiro Filho. Ralph Waldo era o Emerson, o grande pai, né, fundador da democracia americana. Agora, esse juiz aí decretou, o titular da segunda vara de falência e recuperação judicial de São Paulo, a falência da Livraria Cultura. Eu me senti atingido pessoalmente, não tenho nada
contra as decisões da justiça, nem as punições a cidadãos que não cumprem as suas obrigações como empresário. No caso, Pedro Hess, lá da Livraria Cultura. Mas eu passei muitos anos frequentando os encontros que tinha nos sábados de manhã, na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, na esquina da Rua Augusta e da Avenida Paulista. Ali, por exemplo, frequentava Lígia Fagundes Telles. Uma vez eu levei o Antônio Carlos Belchior Gomes Fontinelli Fernandes, lá de Sobral, Belchior, e aí a Lígia falou assim para mim: "Ô, Zé Neumann, esses músicos ganham tão bem, e nós escritores ganhamos tão mal, não é verdade?" A Lígia tinha razão, mas o Belchior tinha talento e podia ganhar o dinheiro dele, né? Tudo bem. Ali também eu frequentava o Marcos Rey, o maior romancista popular do Brasil, né? O autor do Enterro da Cafetina e outros romances sob a Lapa do Rio, que foram adaptados e apresentados em séries pela Rede Globo, né? Marcos Rey tinha uma coluna na Vejinha, e uma vez ele ficava, o Marcos tinha dificuldade de locomoção, e eu não ficava lá com ele na mesa, eu ficava borboleteando entre grupos, e ele escreveu O Homem que Não Senta, uma crônica a meu respeito, porque eu não sentava, eu ficava andando, e ele ficava enciumado com isso, né? Lá eu conheci, por exemplo, a Tereza Cristina Roque da Mota, dona da Ibis Livres, que acaba de lançar o meu livro Antes de Atravessar, um livro de poesia. Ela mora hoje no Rio. Eu conheci o Vargas Llosa lá. Eu fui apresentado pela 11ª, 12ª vez a ele, desta vez pelo Luiz Schwartz, que era o editor dele no Brasil, da Companhia das Letras, e também lancei muitos livros na livraria do Pedro Hess, e sobretudo na inesquecível, na belíssima Livraria Cultura do Recife Velho, uma livraria, uma das mais lindas livrarias do mundo. A gente lamenta, né, a falência, e tem esperança de que alguém reabra a livraria, apesar do tempo não ser, né, o calendário não ser muito favorável. Eu já falei aqui na entrevista do Celso Mingo, mas eu convido você a ver Dois Dedos de Prosa que eu fiz com o romancista e dramaturgo sertanejo paraibano Tarcísio Pereira. Ele lançou o romance La Bodeguita, sobre corrupção na política. O último romance dele, aliás, não foi La Bodeguita, foi esse aqui, O Autor da Novela, né? O papo está muito agradável, não por minha causa, mas por causa do Tarcísio, que é uma simpatia. Ele é de Pombal, terra de Celso Furtado, Rui Carneiro e Chico Pereira. Mas disso a gente fala se você assistir o Dois Dedos de Prosa. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!